Vou aproveitar e fazer logo um outro vídeo para vocês aqui também sobre o assunto do evangelismo, né? Eu acabei citando no final da palestra sobre um projeto que eu comecei, ah, que tem o objetivo de fazer a evangelização, certo? Só que justamente com os colegas de escola das minhas filhas. Minhas filhas estudam em escola pública. ah, Talvez alguém possa pensar assim, caramba, você é um pastor e suas filhas estão na escola pública? Eu falei, porque eu sou baixo clero, cara. Entendeu? Eu não tenho condições. Se eu pudesse escolher, se tivesse condições, é claro que eu colocaria minhas filhas numa escola confessional, na verdade, né? O que é coisa rara no Brasil. Mas o que tem, para mim, é a escola pública, né? E o que eu posso fazer como pai e pastor é prepará-las para lidar com isso. Então, eu procuro conversar, eu procuro instruir. E mais do que isso, né? Eu tenho observado que, ao invés de eu estar apenas falando para elas, é até mais seguro eu aproximar esses colegas de mim. Então, eu conversei com elas sobre a possibilidade de estarmos criando esse ambiente de aproximação com esses colegas. E eu fui para que ficasse uma coisa um pouco mais formal e tivesse aquele ar de seriedade, né? Porque de fato é sério. Eu resolvi criar um tipo de projeto que no fim é uma evangelização, só que um pouco mais sutil, porque tem a ver com ser um referencial de alguma maneira para esses jovens, tá? Então, assim, eu criei um projeto chamado Reforma Jovem e eu já coloquei esse nome Reforma Jovem, tá? Justamente já para de início combater a ideia de revolução. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque esses jovens, eles estão recebendo uma carga ideológica muito grande, né? E não só da escola. A escola é só um ponto, é só um braço, digamos assim, mas eles são rodeados disso. Nós todos somos, né? Estamos numa cultura completamente esquerdista, né? Nossa cultura é completamente envolvida com o marxismo. Então, se você liga a televisão, se você vai assistir um jornal, você vai estar vendo marxismo. Se você vai olhar para a área política, é marxismo. Se você vai olhar para a área da cultura, séries, filmes, jogos de videogame, qualquer coisa, cara, música, tudo tem revolução no meio. Então esses jovens, eles crescem num tipo de ambiente onde eles são incentivados a serem pessoas críticas e terem opinião sobre tudo, porque isso parece intelectual, isso parece que torna eles inteligentes. Então eles se sentem superiores a quem é adulto, por exemplo. São jovens de 14, de 16 anos que se sentem superiores a pessoas mais velhas. Eles realmente foram convencidos disso. É isso que acontece hoje, tá? O jovem, ele já tem uma tendência à revolução, tá? Ninguém precisa de Marx para ser revolucionário, tá? Vamos ser honestos. Isso já é da natureza humana, depois da queda. Mas já existe essa tendência e as ideologias só, digamos assim, elas aumentam o grau disso, elas fundamentam isso, elas impulsionam esse mal que já há no ser humano, né? Ou seja, explore a revolução do seu coração. É simplesmente isso. Por isso que pega tanto, né? Por isso que é tão atrativo. E o que acontece? Eles são incentivados, eles são ensinados a entender que eles são superiores, que eles são uma geração melhor, uma geração mais forte, uma geração mais inteligente, mais capaz, que sabe de tudo, eu sei de tudo, tenho opinião sobre tudo, eu tenho opinião sobre o universo, sobre religião, sobre fé, sobre Deus. Eu penso que pastor é assim, pastor é assado, crente é assim, crente é assado. Eles têm opinião sobre tudo, sobre família, eu penso que família é isso. É sobre tudo, 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 tudo. Então, sabendo que eles são assim, surgiu no meu coração uma preocupação com eles. Assim como me preocupo com as minhas filhas, em que elas aprendam corretamente, eu me preocupo também com o ciclo de amizade delas. Ou seja, não tem ninguém na comunidade. Como eu já falei para você até no outro vídeo aqui, o trabalho aqui realmente é muito inicial, tendo em vista, não é, todas as demandas que há no local, no bairro que nós estamos morando, não é, e trabalhando. A nossa comunidade é pequena, né? É um pinguinho no oceano aqui, uma gotinha do oceano. E não é fácil não, tá? A maioria das comunidades tem essas características que mais afastam ou então corrompem, infelizmente, do que ensinam o evangelho de verdade. Então, para essa turma, não funciona eu chegar e falar, olha, jovens, vamos para a igreja, vocês têm que se arrepender e crer em Jesus Cristo porque Ele é o Senhor. Não vai rolar. Desse jeito não funciona com eles. Porque eles têm opinião sobre o que é um pastor. Para ele, o pastor é um fascista, né? É um homofóbico, é um sexista, é um machista, né? É um radical. É isso que eles têm na mente. Tá? É isso que eles têm na mente. Eles me veem naturalmente como se eu fosse o pior exemplo de ser humano possível.
Entende? Igreja, do mesmo jeito. Igreja é um ambiente de pessoas que são preconceituosas, que só vivem julgando e condenando os outros. Eu nunca quero ir para a igreja. Então, há toda essa problemática aí. Tipo, eu ensino minhas filhas a falar, não é? A testemunhar. E elas fazem parte delas, né? Em alguma medida. Mas seria covardia da minha parte dizer para elas: ó, vocês têm que chegar e serem diretas com seus amigos, né? Quando elas eram pequenas, elas eram mais diretas no sentido de ficar, de falar, olha, se você não cria assim, você vai pro inferno. Sabe? Ou seja, o que elas falavam era verdade, né? É verdade, mas não é assim que nós conversamos, não é assim que devemos evangelizar. Então, eu criei esse projeto justamente para, ao invés de sermos tão diretos, sabe, direto com a questão de igreja, evangelho, Cristo, salvação, arrependimento, inferno, eu preferi trabalhar com um tipo de projeto social. Porque com cara de projeto social, sendo um projeto social, digamos que eu já ia conseguir desarmá-los. Né? Ora, por que não, se o que está sendo proposto é tão bom assim? Por que não, se o que está sendo proposto é uma coisa assim, realmente religiosa? Não é? Não é uma questão de igreja em si, de denominação, mas é um projeto. Então a ideia do projeto Reforma Jovem já é para combater a ideia de revolução, reforma e não revolução, certo? Porque assim eu já estou instruindo. Aí eu elaborei, né, um texto pequeno, coisa assim básica mesmo, só para que eles pudessem ler e entender o meu objetivo. A grande ênfase que dei a esse projeto seria a amizade. Eu dei muita ênfase a isso. Eu falei, eu fui franco com relação a eles, né? Porque assim, eu posso simplesmente afastar minhas filhas dessas amizades na escola. Afastar. Não, vocês são minhas filhas, não é? São cristãs, então nada de amizade com essas pessoas. Porque são pessoas que eu não sei quem é, não conheço a índole não frequento igreja, fazem parte do mundo nesse sentido, do mundão, eu digo, mas eu não acho que isso é sábio, eu não acho que isso é certo, e eu não acho que isso vai ajudá-las a aprender, não é, sobre quem elas são, e também a perceber certas diferenças e também a comunicar o evangelho, que é uma questão de comunicação de testemunho, tá? Então a ideia foi fazer um projeto totalmente voltado para a amizade, eu dei ênfase a isso. Eu falei, olha, eu quero ser amigo dos amigos das minhas filhas. Entende? Só que eu quero que a amizade que nós venhamos ter, que seja honesta, sincera, ela seja produtiva. Então eu quero propor, foi o que eu coloquei no projeto, não é? Encontros semanais para ensinar para vocês algo que seja legal, que seja bom. E aí, a ferramenta que eu achei mais apropriada para eles foi o grego. Olha só, eu fui fiz uma reunião com eles e expliquei, olha, o grego é uma língua clássica, é uma língua muito importante. Ela nos ajuda muito a desenvolver o intelecto, porque é uma língua muito lógica, não é? E tem uma gramática robusta e que vai, no fim, ajudá-los a expandir o conhecimento de vocês da própria língua portuguesa. E não somente isso, tendo uma língua clássica, não é? Vocês sabendo a língua clássica, isso no futuro, para a vida acadêmica de vocês, vai ser uma maravilha, certo? Então eu propus encontros às quintas-feiras para estudarmos o grego. Por que eu escolhi o grego? Não é? Porque, ao mesmo tempo que é um idioma, não é? Mas é a própria língua onde nós temos o Novo Testamento, por exemplo. Né? Claro, respeitando as proporções e também a questão do aramaico, sim, mas o meu foco aqui é grego. Eu já nunca escondi para vocês que, embora eu tenha um respeito e um apreço muito grande pelo contexto aramaico, né, que eu estou aprendendo agora, ainda assim eu sou um defensor do texto grego, tá? Então, mas eu quero usar isso. Por quê? Porque eu trabalho com texto, a gramática que eu vou usar é a gramática do Novo Testamento, né? Então eu vou estar ensinando vocabulário, não é? Ensinando frases, a traduzir, a pensar da maneira grega para expor no fim as ideias cristãs, que eles estarão aprendendo por meio de um idioma. Olha só. Então para eles isso foi uma coisa interessante, né? Eles ficaram empolgados com isso. E eu falei, veja, nesses encontros de quinta-feira então, eu estarei ministrando a aula, ok? E vou apresentar para vocês também um conteúdo, tá? Que é um conteúdo de teologia cristã, porém antigo, para que vocês tenham acesso
ao pensamento cristão de verdade. E qual é o texto que eu vou usar? O Catecismo de Heidelberg, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu conversei com eles, né? Eu falei assim, olha, vocês sabem o que realmente é, sei lá, igreja? Porque eles têm opinião sobre isso. Pois bem, muitas vezes o que vocês veem como igreja não representa o que igreja de fato é. Não representa o pensamento cristão. Infelizmente hoje é muito comum isso. Então vocês têm maus exemplos de cristianismos no nosso contexto. Para que vocês saibam de fato o que é bom que vocês possam pesquisar as suas fontes. Então já estamos com o texto grego. Então haverá um estudo do Novo Testamento, querendo ou não. E também agora de um texto antigo, um documento da igreja, que é o Concílio de Heidelberg. Não é? E aí, a ideia não vai ser uma catequese, porque a catequese eu faço para quem está frequentando a comunidade, é congregado e quer fazer a sua pública profissão de fé para tornar-se membro. Isso aí é a catequese comum. Mas é um tipo de catequese que é voltada para evangelizar essas pessoas, esses jovens. Então a ideia é que nessa situação, não é, possamos ser honestos. Eu quero ser bastante honesto com relação a isso e eu estou muito mais disposto a ouvi-los. Então eu vou ler uma pergunta e resposta do catecismo. Eu quero que eles pensem a respeito do assunto. Eu quero que eles falem alguma coisa. O que vocês podem compreender sobre isso? Eu vou fazendo algumas explicações básicas, mas com o objetivo realmente de despertá-los a falar alguma coisa, sabe, a interagir, a falarem, a perguntarem, a questionarem, a dizerem de repente, eu não concordo com isso não. E eu, por que você não concorda? Eu quero realmente estabelecer um diálogo entre eles. Porque eles têm opiniões, mas eles não têm base para isso. Eles não sabem o porquê que eles pensam do jeito que pensam. Eu entendo, eu sei. Eu tenho uma maturidade suficiente para entender teorias a respeito do pensamento que são colocadas, não é, em tudo aquilo que eles têm acesso e que moldam a mentalidade deles, e que eles não têm noção disso, mas eu sei. Então eu preciso reeducá-los a pensar de maneira correta. Uma ênfase que eu tenho dado com eles é justamente o fato de que nós precisamos aprender a falar por meio de fontes. Falar sem ter condições de apresentar uma base para isso é coisa de gente maluca, tipo, não faz sentido. E tá cheio de gente assim na sociedade, as pessoas têm opinião sobre tudo, vamos vencer isso. Vocês são uma geração nova, vocês são responsáveis por nos substituir. Então, poxa, aprendam a serem responsáveis e entenderem realmente o que vocês estão falando. Porque às vezes o que vocês estão repetindo como papagaios não corresponde à verdade. E aí vocês vão estar cometendo injustiça com outras pessoas. Então é bom que vocês saibam exatamente o que vocês estão falando. Então isso despertou também, certo? E uma vez por mês teremos um encontro para assistirmos um filme juntos. E a ideia de assistirmos um filme juntos é a ideia de fazermos análise do filme. E eu vou fazer uma seleção de filmes bem específicos para que eles possam assistir e pensar a respeito do assunto, para debatermos sobre. E aí aquela questão, a ideia realmente é reunir esses jovens para que possamos conversar, bater um papo, assistir filme, de repente jogar videogame, de repente, nesse dia, né, que eu separei, jogar xadrez, ensinar muitas coisas para eles, bater um papo. Eu quero que eles sintam à vontade. A ideia minha não é que eles me vejam como um pastor, porque não funciona agora, tá? Não funciona agora. A ideia é que me vejam como um tipo de amigo mais velho, né? Eu sei que agora eles estão me vendo como um tipo de pai legal. Isso é positivo, porque eles acabam deixando as suas armas de lado, né? E então estabelecemos um ambiente de contato, de diálogo, e de pouco em pouco nós vamos conquistando a confiança um do outro. Isso é importante, irmãos. Demais, tá? Então é um projeto que eu estou começando agora. Tivemos o primeiro encontro na semana passada, que foi assistir o filme O Livro de Eli até. E o próximo encontro será agora na quinta-feira, para a nossa primeira aula de grego, tá? Então eu estou compartilhando com vocês esse projeto. Como eu conversei com as minhas filhas, né? Eu falei sobre, por exemplo, tem uma colega que pensa assim, assim, assado. Tem colegas que têm um pensamento progressista. São muito jovens. Então, sinceramente, dá para poder desfazer isso aí. Tem colegas que têm uma opinião sobre isso, e sobre feminismo, e sobre machismo, sobre não sei o quê. O que eu quero hoje não é bater de frente com essas pessoas. Eles não estão preparados para isso. Não estão preparados para eu bater de frente com eles. Porque eles já têm na cabeça deles que eu sou um potencial opressor. Porque eu sou um homem adulto, né, casado, e especialmente sou um pastor, né, então já piora mais a situação ainda para eles. Então eu não quero ser direto e confrontá-los desse jeito, dessa forma, mas oferecendo literatura. Então a minha proposta é tipo,
eu penso que isso é muito, sei lá, isso é muito machista, e para mim o feminismo é uma coisa boa. Eu não vou discutir com eles assim. Eu vou pegar uma literatura, aqui da minha biblioteca pequenininha, né, que é só isso aqui, e vou dizer assim, ó, ah, você pensa assim? Beleza, lê esse livrinho. Vai ser desse jeito. Porque eu já estou ensinando eles a pesquisar, a terem fontes. Lê esse livrinho. Ah, mas eu acho que fulano é fascista. Ah, ótimo. Para você se aprofundar no fascismo, lê esse livrinho. Eu acho que, pronto, lê esse livrinho. Minha opinião, lê esse livrinho. A ideia é ter muita literatura que trate de vários assuntos que tem a ver com política e ideologia, que desmascarem, não é, aquilo que o mundo tem dito sobre sobre temas assim importantes, tá? E assim eles vão tendo acesso à boa literatura e isso eu penso que fará uma grande diferença na vida deles, certo? Eu espero em Deus esse objetivo, que eles cada vez mais se aproximem e que possamos ter um ambiente de confiança onde eu possa, não é, estar ajudando esses jovens, tá? Por isso que eu falei que é um projeto social também, ajudando esses jovens, orientando esses jovens. Muitos deles não têm uma boa referência de pais, não é? Por que eu não posso preencher essa brecha, né? Não é que eu vou ser pai de ninguém, mas entende? Nós temos uma falta de pessoas que adultas queiram ser referenciais para jovens. Sabe, isso é importante, irmãos. As referências que o mundo tem dado e criado são terríveis, tá? São terríveis. Por que, que nós cristãos não podemos nos colocar nessas brechas para sermos uma boa referência para essas pessoas? De orientação, realmente. Eu penso que esse também é o papel da igreja, tá? Então, esse é o projeto. Se vocês quiserem nos ajudar, ajudar aqui o nosso trabalho, em financiar realmente a compra de livros, né? Tem livros que eu realmente pretendo comprar para isso, para sempre ter engatilhado numa boa literatura para dar para um jovem que fizer algum tipo de pergunta sobre o ambiente político, porque é a coisa mais comum hoje que se fala. Então, por favor, né, eu realmente deixo aberto isso para vocês. Vocês podem ajudar bastante o canal, tá? Ajudar bastante esse projeto também. Beleza? Qualquer coisa, Pix vai estar aqui, né? Se você fizer uma doação, ah, também vou deixar meu e-mail, manda um oi lá, dizendo, ó, fui eu, tal, Deus abençoe. Peço orações também por isso, certo? Espero que isso cresça realmente. Eu oro a Deus por isso e que eu consiga, pela graça de Deus, estabelecer uma forma de fazer esse contato evangelístico e que sirva para mais irmãos, né? Para mais pessoas que também querem evangelizar e às vezes não sabem como. Então vamos trabalhar juntos para isso, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.